O funcionalismo público em Macaé, no norte do Rio, passa por uma mini-reforma administrativa. As secretarias existentes absorveram novas funções, inclusive com a criação de 154 cargos comissionados. A principal mudança acontece no âmbito social. Foram criadas as Secretarias de Políticas para Mulheres e Promoção de Igualdade Racial, que juntas totalizam 36 novos cargos comissionados, com salários que variam de R$ 1.200 a R$ 12.000. Segundo o cálculo de impacto financeiro, as mudanças vão custar aos cofres públicos mais de 16 milhões de reais. A reforma administrativa chega em um momento em que a defasagem salarial do servidor ultrapassa os 40%. O último reajuste ocorreu em 2015. Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores, a reforma prova que Macaé tem condições de realizar a recomposição salarial dos mais de 18 mil funcionários públicos e que, dentro da fonte de impostos, há recursos para o aumento. Você criar cargos quando você não tem condições de pagar quem já te presta serviço, a gente entende isso como um equívoco, né, da administração. Quando esse governo entrou, nós já tínhamos um acúmulo de mais de 40%, nós temos um acumulado de 12,54% desses últimos 12 meses. Né? Então, a gente tem condições de saúde financeira, estamos numa cidade bilionária. Nós temos condições de fazer justiça e a gente entende que a prefeitura precisa dialogar e precisa fazer justiça ao servidor. Em janeiro deste ano, o Poder Executivo afirmou que, além do abono de R$ 2.000 concedido a todos os servidores públicos da Ativa, haverá ainda o reajuste salarial em 2022. A proposta do Executivo de reajuste de 5% no salário base, mais o incremento de R$ 200 no Vale Alimentação e Refeição, foi enviada à Câmara de Vereadores para a primeira discussão. A casa ficou cheia. De forma silenciosa, os servidores se mostraram presentes. Este funcionário público levou uma placa e uma trouxa de roupas em forma de protesto. A proposta do sindicato é de reposição inflacionária dos últimos 12 meses, de 10,54%, mais a unificação e aumento do Vale Alimentação para R$ 800. A nossa proposta foi que, ao longo da gestão, ele venha fazendo essa reposição dessas perdas que a gente tem, do poder de compra do trabalhador, que, como eu falei, ele está caminhando de volta à escravização, não só pelo salário, mas pelas próprias condições de trabalho que a gente tem. O Sindicerv Macaé não se posiciona contra a reforma administrativa, mas sim a maneira como está sendo feita. Segundo a presidente do sindicato, as secretarias de Políticas para as Mulheres e Igualdade Racial são de grande importância, mas foram criadas apenas com cargos, sem o orçamento adequado para o funcionamento das pastas. Além disso, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Macaé em regime de urgência, sem que o sindicato tenha sido ouvido. Você vai passando projeto em cima de projeto, reforma em cima de reforma, sem avaliar o prejuízo que isso vai ter para toda uma sociedade, né? Porque você precisa de outros olhares, né? Numa democracia assim que acontece, você precisa de debater com a sociedade e, para isso, você precisa de tempo. E o regime de urgência, ele traz esse prejuízo. Para este consultor em negócios, diante da defasagem salarial dos servidores, a reforma administrativa deveria ser feita para gerar economia aos cofres públicos. Toda vez que a gente espera uma reforma administrativa, reforma tributária, reforma seja lá qual for, a gente espera que possamos reduzir despesas, reduzir custos, reduzir empenhos, etc. E não aumentar, senão não faz sentido a reforma, seja em qualquer lugar. Né? Devemos, sim, procurar reforma com o objetivo de redução de custos, aumento de eficiência, diminuição de despesas, aumento de produtividade, diminuição de burocracia e não o contrário.